Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Rui Tavares sobre temas que vão da história à ciência política. Falamos da história da dicotomia esquerda-direita, da nova distinção do cosmopolitismo versus nacionalismo, entre outros temas. Rui Tavares é uma espécie de polímata das humanidades. É escritor, tradutor, historiador, opinion maker e político. É conhecido pelo seu posicionamento político à esquerda, segundo o próprio, esquerda libertária, cosmopolita e ecológica, sendo fundador do Partido Livre. Conversámos a pretexto do ensaio Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI, sendo que as ideias de outro livro do convidado, A Ironia do Projeto Europeu, acabaram também por surgir na conversa. Li este último livro, entretanto, e recomendo. Um sinal de honestidade intelectual de Rui Tavares, patente nos livros e na nossa conversa, é o facto de não procurar convencer-nos, como alguns fazem, de que a pele de historiador se pode substituir totalmente à de agente político. Pelo contrário, o convidado não só não esconde, como afirma as suas convicções, o que, na minha opinião, não só não tira força aos factos e ideias que transmite, até porque a solidez do conhecimento histórico e a acuidade do raciocínio falam por si, como até lhes acrescenta transparência. Neste episódio vão ouvir pela primeira vez uma rubrica que quero tornar regular, que é pedir ao convidado, mesmo a terminar, que sugira um livro. Espero que gostem deste, que a propósito é um blog. A nossa conversa foi gravada por Skype porque o convidado estava fora do país. O som inevitavelmente não é tão bom, mas julgo que é perfeitamente audível. Uma última nota para uma novidade. Está a partir de hoje ativa a página do 45 Graus no Patreon. O Patreon, para quem não conhece, é uma plataforma que permite a quem ouve apoiar projetos criativos de que gosta e assim não só assegurar a sua continuidade, como obter em troca recompensas. Convido-vos a visitar o site para ver como funciona o Patreon e agradeço desde já muito o contributo. Se não se sentirem para já à vontade para contribuir, compreendo perfeitamente e há várias outras formas de ajudar o podcast. Quanto mais não seja continuando a ouvir, mas também divulgando entre amigos, familiares e colegas. Sem mais demoras, que este introito já vai longo, vamos então ouvir a conversa com Rui Tavares. Então, Rui, bem-vindo ao podcast. Ainda Obrigado. Por cima, o primeiro podcast gravado à distância, portanto isto é um exercício interessante de fazer. Como eu dizia, um ponto pelo qual eu gostaria pelo menos de começar o podcast é que este episódio é a questão da dicotomia entre a esquerda e a direita, sobre a qual o Rui tem escrito um ensaio muito interessante, pequeno, mas com muito sumo, cuja tese central é basicamente que o conceito, esta dicotomia esquerda-direita, não só está bem como se recomenda, isto é, não só continua a ser válido, como ainda é mais válido do que alguma vez foi. E à boleia deste tema, dá para falar de muitas coisas, de imensas coisas, mas mesmo num sentido relativamente estrito, há aqui vários aspectos deste poliedro, digamos assim. Por um lado, a origem histórica desta dicotomia que tem mais de 200 anos e tem revelado alguma, para não dizer muita flexibilidade. Por outro lado, as distinções, aquilo que distingue a esquerda e a direita, por si só, eu acho que já era isso só era uma conversa e não terminava, né? O que é que distingue tipicamente a esquerda e a direita. Depois, por outro lado, que é um complemento disto, o facto de existirem não só uma esquerda e uma direita, mas várias esquerdas e várias direitas, e várias esquerdas e várias direitas em diferentes tempos históricos e em diferentes países. Não é? A esquerda portuguesa é diferente da esquerda alemã ou britânica, da mesma forma que a direita portuguesa também diverge. E finalmente, obviamente, e daí, e não é por acaso que o livro se chama Um Guia Histórico para o Século XXI, o tempo presente e o futuro imediato, em que temos uma espécie de reconfiguração do espectro político, com pessoas a apontar previsões em muitos sentidos, e que tem que ver com a emergência do populismo, de esquerda ou direita, e também, por exemplo, com a chamada crise da social-democracia, que não deixa de estar relacionado com isso. E, portanto, há aqui vários aspectos. Eu, se calhar, acho que o que eu lhe pedia, para não ser eu a fazer isso, que eu vou fazer de certeza mal, era se o Rui podia resumir rapidamente a tese principal do livro, não é? Esta questão desta dicotomia estar bem e recomendar-se. Ok, então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A esquerda e a direita têm, sobre outras distinções políticas, se calhar a grande vantagem de que nós sabemos precisar muito bem como é que elas nasceram, embora a maior parte das pessoas não conheça a história, e, portanto, termos praticamente uma certidão de nascimento da esquerda e da direita, em que sítio, em que sala e em que dias, mais ou menos, em que altura do ano e em que ano é que aconteceu o nascimento da esquerda e da direita. A esquerda e a direita nasceram entre os últimos dias de agosto e os primeiros dias de setembro de 1789, portanto, já fizeram os seus 225 anos. A questão é, por exemplo, se chegaram aos seus 250 anos, que seriam agora em 2030, nasceram numa sala em Versalhes,
onde se reunia a Assembleia Nacional Francesa, que era a instituição que resultava da Revolução Francesa, que tinha ocorrido, que estava em decurso, mas que no fundo tinha começado um mês e meio antes, 2 meses antes, e que tinha e tem portanto, ali um momento importante a seguir à abolição dos direitos feudais, em agosto. Os direitos feudais tinham uma diferença muito grande quando usamos a mesma palavra, mas quer dizer uma coisa muito diferente. Aqueles direitos não eram exatamente direitos, eram privilégios, não era? Portanto, ou seja, a diferença é que nós hoje em dia temos um entendimento da palavra direito que nos leva a pensar um direito como universal, e no antigo regime a palavra direito significa precisamente algo que me diferencia, que me distingue, que eu tenho e que os outros não têm, não é? Ora, a seguir a se abolirem os direitos feudais, há uma questão imediata, que é saber se o que é que vai substituir os direitos feudais. E a resposta é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é aprovada pela Assembleia Nacional, portanto, que substituiu os Estados Gerais do antigo regime, em meados de agosto de 1789. Mas a seguir, portanto, nos direitos do homem e do cidadão, toda a Assembleia Nacional, por assim dizer, está de acordo. Recorde-se que a Assembleia Nacional tem como diferença dos Estados Gerais que os deputados se reúnem todos em conjunto, não estão separados em salas diferentes, e nos Estados Gerais o povo reunia-se num lado, o clero no outro lado, a aristocracia no outro. Portanto, pela primeira vez, indistintamente de extrato ou ordem social, considera-se que o reino de França está todo representado de uma forma ou de outra na mesma sala. Nos direitos humanos há acordo, os direitos não humanos, mas do homem e do cidadão são aprovados. Imediatamente isso vai gerar uma série de discussões à volta das lacunas desses direitos. Imediatamente há 2 textos, um de uma filósofa iluminista chamada Olímpia de Gouges, que escreve imediatamente, então, mas e por que não os direitos da mulher? Depois há uma filósofa também chamada Mary Wollstonecraft, que escreve um livro chamado A Vindicação dos Direitos da Mulher, e era uma inglesa que foi para a França logo que pôde prever a sequência da Revolução Francesa. Os escravos imediatamente perguntaram-se, então, mas os cidadãos, e quem mais? Quer dizer, não temos nós também direitos, portanto, direitos para negros, para judeus, para protestantes. Bem, toda essa questão depois gera, não quero passar a ideia de que a aprovação dos direitos do homem e do cidadão resolveu todos os problemas. Não, criou novos, mas a Assembleia Nacional esteve de acordo. Em relação à questão seguinte, que se iniciou a discutir entre final de agosto e princípio de setembro de 1789, não houve acordo. E essa questão era uma questão muito importante e reveladora para tudo o que se vai seguir. A questão era, se a Assembleia Nacional, enquanto representante do povo, era soberana e se poderia legislar irrestritamente sobre todos os assuntos que decidisse legislar, ou se o rei mantinha um veto, estamos a falar ainda na Revolução Francesa, antes da República, se o rei mantinha a possibilidade de vetar leis aprovadas pela Assembleia. E, portanto, está numa posição um bocadinho equivalente. Nós hoje nos nossos sistemas temos, muitas vezes o Presidente da República pode vetar aquilo que votou a Assembleia da República. Portanto, essa ideia não se perdeu, mas ali naquele momento, naquela fase, gerou uma grande controvérsia. Porque, no fundo, para quem tinha feito a Revolução, a tomada da Bastilha e os dias de junho e julho, a questão era, se o rei tinha direito a veto, isso significava que, no fundo, o povo não era soberano. Ao passo que, para outros, o rei ter veto era essencial porque significava que o rei ainda, de certa forma, ainda mantinha uma certa soberania, ou, na verdade, mantinha a soberania. Porque o povo podia fazer leis. O último reduto da soberania. Mas o último reduto era vetar essas leis ou não vetar essas leis. A certa altura, os deputados reúnem-se na Assembleia Nacional e começam a distribuir-se. Eles não tinham um lugar fixo na Assembleia Nacional, mas começa a ficar mais ou menos claro que eles se começam a distribuir por secções. Uns numa parte da sala, os outros noutra parte da sala. Não será a primeira vez na Revolução Francesa que isto vai, ou não será a última vez. Depois há outras distinções que também têm a ver com o lugar onde eles estão sentados na sala, como, por exemplo, à frente, a chamar-se aos radicais
a montanha, e a montanha porquê? Porque sentavam nos lugares mais altos da sala, mas começa-se a ver aqui que os deputados estão sentados mais num sítio ou mais num outro sítio. Portanto, isso começou a acontecer no fim de agosto. Ali, pelo princípio de setembro, talvez até o dia 11 de setembro de 1789, houve alguém que reparou que isso estava a acontecer. Portanto, isso já estava a acontecer nas últimas semanas, e no início de setembro houve alguém que reparou e que disse ao presidente da sala que os deputados que entravam na sala e que se posicionavam à direita, quando eles entravam, iam para os lugares à direita, que eram contra o veto do rei. E, portanto, consideravam que o povo devia ser soberano. Aqueles que entravam na sala e se sentavam à esquerda, que se viravam para a esquerda, eram a favor do veto do rei. Portanto, os que se sentavam, iam imediatamente para o lado direito quando entravam, eram mais radicais, mais revolucionários, eram mais progressistas. Os que iam para o lado esquerdo da sala eram mais tradicionalistas e decidiam manter o poder do rei. Ora, quando a gente conta esta história parece estranho porque parece que os lugares estão trocados. O que é verdade. O que se passa é que o deputado que reparou nisso referiu essa divisão falando com o presidente da sala, com o presidente da sessão. E virando-se para o presidente disse: os deputados que estão à sua esquerda, ou seja, estavam na direita da sala, mas estavam à esquerda do presidente, são contra o veto do rei. Os deputados que estão à sua direita são pelo veto do rei. E, com o tempo, esta distinção vai perdurando e vai-se dizendo um bocadinho ao contrário. Os que estão contra o veto do rei são a esquerda, os outros são a direita. Deixa de ser uma massa indistinta a Assembleia Nacional que finalmente se reuniu. O que acontece é que, no fundo, houve aqui um baralhar e voltar a dar. Onde antes a sociedade estava dividida por estratos, numa sala estavam os aristocratas, noutra sala estava o clero, noutra sala estava o povo, eles passam a estar todos juntos na mesma sala e pode acontecer que alguém da aristocracia, ou do clero, ou do povo, seja da esquerda, ou seja, sentados à esquerda do presidente, os tais que entraram para a direita da sala, ou o contrário. Pode haver alguém do povo que decida sentar-se à direita do presidente. Até hoje, nos hemiciclos é assim, não é? Que, na verdade, os deputados da esquerda sentam-se, quando entram no hemiciclo, sentam-se à direita, os deputados da direita entram e viram-se para a esquerda, já se esquecem completamente disso, porque imediatamente quando estão sentados, a figura que nós estamos habituados a ver do hemiciclo é vista a partir da mesa da Assembleia. Exatamente. E como vemos a partir da mesa da Assembleia, é assim que ela é exposta quando os deputados votam, aparece aquele gráfico com os votos no ecrã, por exemplo, do canal Parlamento, e estamos habituados a ver os da esquerda e os da direita, estamos a ver do ponto de vista não da entrada na sala, mas do ponto de vista da mesa da Assembleia. Porquê é que isto é interessante? Por duas razões, uma de forma e outra de conteúdo. A de forma, já a mencionei, tem a ver com o facto de que tem a ver com o facto de que, em vez de termos uma divisão, que é uma divisão que é atribuída aos cidadãos conforme o seu lugar de nascimento. Nasceste nobre, és nobre, vais para a sala X. Nasceste povo, és povo, vais para a sala Y. A certa altura da tua vida pode ser que faças um favor ao rei que indique que deixas de ser povo, passas a ser nobre, mudas de sala, mas a tua localização digamos, nas instituições depende do teu estatuto. Exatamente. Nas lutas sociais, que houve muitas em França, lutas sociais e políticas no século XVII, século XVI e para trás, e em todos os países da Europa, e, enfim, pelo mundo fora, em grande medida, as divisões políticas são divisões de lealdade, não é? Eu defendo aquele conde, eu defendo aquele duque, eu defendo, sou leal a este partido ou àquele partido, mas este partido ou aquele partido entendido praticamente como uma rede clientelar. Aqui faço um parênteses para dizer que é um bocadinho mais do que isso e depois podemos explorar quais é que são as divisões políticas pré-modernas que têm interesse ainda para os dias de hoje. Sim, da mesma forma que a atualidade não está desprovida disso, não é? Também dessa dimensão que dominava antigamente. Não é? Exatamente, continua a haver, claro. Continua a haver, à esquerda e à direita, há redes clientelares, há redes de poder, de troca de favores, por exemplo, etc. Mas o que interessa é que desnormalizamos esse tipo de relação política. Exatamente. E passamos a assumir que o normal é estarmos organizados numa Assembleia Deliberativa, numa Câmara Deliberativa, de acordo com as nossas ideias.
E aí podemos estar misturados, podem estar pessoas com origens sociais diferentes, regionais diferentes, etc. Mas a forma natural de estarmos num hemiciclo, se estivermos em representação do povo a decidir, é que estamos sentados à esquerda ou à direita, organizados por ideias ou por afinidade política, afinidade ideológica e não por extrato social. Bem, esta é, digamos, a questão de forma. Mas a questão de conteúdo também é muito interessante, porque qual é que era a divergência? A divergência era acerca de quem era soberano, se era o povo ou o rei, como eu mencionei atrás, mas no fundo era sobre algo mais do que isso. Era sobre a própria natureza da soberania. E eu creio que isso é uma questão que tem sido pouco explorada e pouco mencionada hoje em dia, embora ela seja muito importante para os debates que nós estamos a viver hoje em dia. Eu acabo o livro com essa questão da soberania, no fundo afirmando que outra soberania é possível, mas podemos ir um bocadinho mais longe e pensar que, no fundo, naquele dia já estavam em discussão dois tipos de soberania muito diferentes, que aliás ainda estão em discussão hoje em dia. Para a direita, a soberania é uma partícula, um bocadinho aqui pedindo emprestado uma metáfora da física. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a soberania é uma coisa que ou se tem ou não se tem. Se a soberania passa de um lado para o outro é porque alguém perdeu e alguém ganhou. Porquê? Porque para a direita a soberania é aquilo que tradicionalmente tinha sido durante o absolutismo, a soberania é simplesmente a característica que é detida pelo soberano. Para eles a soberania vem do soberano e o soberano é o monarca. O soberano é o rei. Portanto, soberania é uma coisa que ou pertence ao rei ou não pertence, ou não existe. Não é? Para a esquerda, a soberania, para voltar à metáfora da física, não é uma partícula, é uma onda. Não é? Na física houve durante muito tempo essa discussão, que é se a energia é uma partícula ou uma onda, se a luz é uma partícula ou uma onda, e portanto vamos adaptar isso para a soberania e dizer que para a esquerda a soberania não é uma partícula, não é um bocadinho como o anel dos Nibelungos ou o anel do Senhor dos Anéis do Tolkien, não é? Que quando uma pessoa tem o anel, tem o poder, não é? Essa é a visão tradicionalista monárquica. Quem tem a coroa, quem tem o cetro, quem se senta no trono, tem a soberania. Soberania é um termo que está relacionado com a magnificência dessa pessoa, a que ela tem e outros não têm, e tem por uma razão simples, porque Deus lhe deu. Para a esquerda, a soberania é uma coisa diferente, é uma onda, e portanto é uma coisa que emana a partir de uma determinada fonte de energia, e essa fonte de energia é a cidadania, é, diríamos nós, no século XX, a dignidade humana, quando, digamos, alguns elementos do pensamento de esquerda se combinaram com alguns elementos que vinham, por exemplo, da teoria católica e cristã da dignidade humana e acabaram por achar que os direitos humanos estão fundados numa percepção da dignidade humana. Finalmente, a soberania é uma onda que emana desse documento que eles tinham acabado de votar dos direitos do homem e do cidadão. Portanto, se há homens e se há cidadãos e se eles são os soberanos, a soberania não é aquilo que tradicionalmente nós achávamos que era, ela acabou de ser reconfigurada pela Revolução e ela passou a emanar dos cidadãos. Isto, por sua vez, digamos, tem implicações para dois outros elementos que são importantes à esquerda e que, por sua vez, também são importantes à direita pela negativa. O segundo elemento é que se a natureza da soberania é diferente quando é entendida de um lado ou do outro, isso significa que o progresso existe, nós podemos reconfigurar a soberania e, portanto, existe uma, digamos, uma espécie de linha da história que aponta num sentido de progresso constante da humanidade e, portanto, a esquerda acha que quando está a realizar esse progresso é como se estivesse a conformar-se com a história e quando esse progresso não ocorre é porque estamos, de certa forma, a violar as leis da história, e a direita acha o contrário disto. Acha que nos estamos a afastar da história quando nos estamos a afastar da tradição. E um terceiro elemento é de que, precisamente por causa disto, a direita é tradicionalista nas formas políticas, ou seja, acha que uma comunidade política é algo que vem do passado. Não quer dizer que a direita seja fixista e que não queira mexer na comunidade política. Mas, até porque há várias direitas. Até porque há várias direitas, e depois já lá iremos, e várias esquerdas também.
e a direita acha é que as mudanças na forma política, em geral, devem ser feitas só em determinadas condições muito restritas, e a direita é construtivista em relação à comunidade política. E, portanto, a esquerda acha que é possível sempre reconfigurar. É por isso que durante o século XIX toda a grande discussão era Constituição ou Carta Constitucional. A esquerda era a favor da Constituição porque achava que era legítimo ao povo dar a si mesmo a sua própria Constituição. Isso tem muitas implicações até para hoje em dia, algumas, aliás, que não são nada agradáveis à esquerda mais, digamos, conservadora que temos hoje em dia, uma esquerda mais nacionalista, uma esquerda mais, até em certos aspectos, mais reacionária, porque Exatamente. Se é verdade que o povo pode dar a si mesmo a sua Constituição, também é verdade que o povo se pode redefinir. Isso no século XIX aconteceu. O povo em Itália e na Alemanha redefiniu-se. Era o povo de determinados reinos e pequenos estados e decidiram redefinir-se como o povo de Itália ou o povo da Alemanha e quando o fizeram, a primeira coisa que disseram, por exemplo, a Itália foi: olha, inventámos a Itália, agora temos que inventar italianos, o que significa que a própria noção daquilo que é o povo é algo que pode ser reconfigurável. Essa é, pelo menos, a primeira grande intuição da esquerda. Para a direita, evidentemente, que não, porque aquilo que é a comunidade política é aquilo que era a comunidade política. Aquilo que a comunidade política era antes. E só sob condições muito específicas de grave crise, guerra, fim de uma determinada dinastia, etc., é que a comunidade política pode ser reconfigurada. Portanto, eu creio que não só o facto da esquerda e da direita terem nascido ali, mas terem nascido ali à volta deste problema do veto do rei é muito significativo. Claro que depois, evidentemente, há outras divisões que se sobrepõem às vezes à esquerda e à direita e que criam, digamos, cisões dentro da esquerda e dentro da direita. Uma delas é a divisão libertário-autoritário. Há uma esquerda libertária e uma esquerda autoritária, como há uma direita libertária e uma direita autoritária. E em determinadas condições históricas, aqueles que estão do lado da liberdade ou do lado da autoridade, para dizer assim de uma forma simplista, têm mais razões de cooperação do que nas linhas de esquerda-direita, não é? Quer dizer, por exemplo, se se trata de defender o Estado de Direito, se se trata de, por exemplo, lutar contra a repressão política, os presos políticos, etc., mas também pode haver divisões como nacionalista versus cosmopolita, e essa é uma muito importante hoje em dia e que quebra completamente as linhas de esquerda e direita. A diferença é que essas outras divisões já trazem no seu próprio nome a sua definição, não é? E esquerda e direita têm uma coisa que fazem delas muito mais flexíveis. É que esquerda e direita são dois nomes que no fundo não significam nada, não é? Nós pelo nome em si, bastava que aquele deputado, naquele dia da Assembleia Nacional Francesa, em vez de se virar para o presidente e ter dito os que estão à sua esquerda, os que estão à sua direita, se tivesse virado para os seus, digamos, colegas deputados e lhes tivesse dito os que entraram para a direita e os que entraram para a esquerda da sala, hoje em dia íamos fazer imensa confusão, ou faz-nos imensa confusão pensar nisso. Toda a gente que é de esquerda ia chamar a si mesma à direita e toda a gente que é de direita ia chamar a si mesma à esquerda. Faz-nos imensa confusão a nós, porque nós, precisamente pela plasticidade, pela flexibilidade desses termos esquerda e direita, muitos de nós crescemos, passamos as nossas vidas afetivamente ligados a um termo ao outro e, evidentemente, a alguém que é de esquerda como eu, custa muito pensar algum quadro de circunstâncias em que fizessem de mim de direita. Isso é uma coisa que instintivamente e afetivamente rejeito, mas é importante saber que o faço precisamente por questões que se calhar do outro lado são exatamente iguais. Faz parte do ADN da pessoa. O Rui disse aí uma série de coisas que eu agora até tenho medo de me esquecer de pegar alguma delas. Esta distinção, no fundo, o Rui agora falou de uma coisa no final, que está exatamente na gênese
da durabilidade deste conceito, que é o facto dele na sua essência, não quer dizer nada e, portanto, ser ultra flexível e aplicável a realidades diferentes. Não é? Faz lembrar aquelas marcas que têm um nome, que por não terem um nome que implica uma conotação com o setor, podem até mudar de atividade, que continuam a poder usar o mesmo nome, o que não acontece no caso de outras empresas. E aqui no caso da esquerda e da direita, no fundo, esquerda e direita, o que traduz é um eixo e 2 pontos desse eixo. E tendem a aplicar-se, aliás, um ponto que o Rui faz no ensaio que é muito interessante é o facto de, em todas as realidades, desde que democráticas, tende a haver um posicionamento de 2 grupos nesse eixo, quase naturalmente, sendo que o assunto, o tema, quer dizer, o assunto, isto é, o valor primordial no qual eles divergem e que os posiciona nesses 2 extremos, pode variar muito, não é? Lá está, e pode variar entre conservadorismo versus progressismo, que no fundo é a distinção mais tradicional e a original, e a que tem mais peso, mas também o Rui até dá os exemplos engraçados de, até nos partidos dos verdes, por exemplo, se geram 2 fações, não é, com orientações distintas, seguindo esse mesmo eixo, e uma acaba por ser chamada de esquerda e outra acaba por ser chamada de direita. E no fundo o que acontece aqui, quer dizer, eu concordo parcialmente, só não concordo totalmente pela mesma razão, em certo sentido, porque concordo que é pelo facto de não querer dizer, de esquerda e direita, não quererem dizer nada na sua essência e de serem simplesmente uma maneira de organizar as orientações políticas existentes numa sociedade ou existentes num parlamento, que tem que ver também com um enviesamento cognitivo humano, pelo menos isto é a minha visão, que é a nossa tendência enquanto seres humanos para as visões binárias das coisas. Nós temos uma tendência para olhar para a realidade de uma forma binária, preto, branco, homem, mulher, bom, mau, e a esquerda-direita é quase uma maneira natural de organizar. Por isso é que quando se criam novas dimensões, a questão do autoritário versus libertário e esta mais atual do globalista versus localista, salvo erro, torna-se difícil operacionalizar isso porque depois é difícil as pessoas processarem de uma forma simples essa distinção. O que acontece na atualidade e que é engraçado é que nós temos, por isso é que eu acho que isto é um tema ultra interessante de analisar agora, porque nós temos, por um lado, temos alguns indícios de que a distinção esquerda-direita nunca foi tão adequada. Por exemplo, nos Estados Unidos é um exemplo em que há um extremar de posições entre partidos, que no caso são 2, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. É até aquele índice que mede a interseção, a sobreposição entre os democratas mais à direita e os republicanos mais à esquerda, não é? Que é um cálculo engraçado e que nos mostra que atualmente não existe, pelo menos até há pouco tempo, não existia nenhuma interseção, ou seja, os grupos eram absolutamente separados. Não havia nenhum democrata que fosse mais conservador do que o republicano mais à esquerda, nem nenhum republicano que fosse mais progressista do que o democrata mais à esquerda, o que mostra um extremar de posições. Por outro lado, temos também um reconfigurar no Ocidente no geral, com várias forças em movimento, e que sobrepõem a esse lado conservadorismo versus progressismo, a questão do cosmopolitismo versus localismo, que foi muito falado na altura das eleições francesas, mas que provavelmente também ainda não... Quer dizer, eu acho que é muito difícil também destrinçar o que é que está em jogo, não é? Porque todas estas dimensões tendem a intersetar-se, não é? O próprio cosmopolitismo versus localismo não tem zero de correlação com a questão do conservadorismo versus progressismo, não é? Então, acho que há aí muita matéria para falarmos e para fazermos distinções. Por um lado, não é precisamente porque a esquerda e a direita, como palavras, não querem dizer nada, não é? Claro que houve quem tentasse, de certa forma, aproximar o significado que estas palavras têm da posição política, não é? Portanto, a esquerda, que aliás é uma palavra que, ao contrário de direita, muda em todas as línguas, ou em muitas línguas, não é? Porque é sinistra em italiano, Exato. É gauche em francês, e é a esquerda, que é uma palavra basca, é das poucas palavras bascas que nós utilizamos em todas as línguas ibéricas. Portanto, a palavra basca passou para o esquerra catalão, e esquerda em castelhano, e esquerda em português. E, portanto, tentar dizer que é a parte, no fundo, tradicionalmente considerada inferior da sociedade, que se revolta contra a parte tradicionalmente considerada hierarquicamente superior, que por sua vez seria a direita, aquela que tem poder, aquela que é reta e não curvilínea. Bem, enfim, muita gente tentou aproximar o sentido das palavras depois da essência da coisa. Exatamente. Do meu ponto de vista, isso não é o que é interessante.
o que é interessante é que é precisamente por, enquanto palavras elas querem dizer pouco, que elas podem querer dizer tanto depois em termos sociais e políticas, porque elas podem ser preenchidas de muitos sentidos dados pela comunidade ao longo do tempo. E isso aconteceu, aliás, no passado, com outras divisões, como, por exemplo, na Bizâncio Antiga, portanto, no Império Romano do Oriente, haver uma divisão que já vinha do Império Romano Antigo e que começou com, digamos, redes clientelares à volta de clubes desportivos, diríamos nós hoje, não eram clubes desportivos, mas eram equipas das corridas de quadrigas, das corridas de cavalo, que tinham cores diferentes, eram vermelhos ou azuis, verdes ou negros, ou a certa altura brancos, e os romanos do Império Romano original do Ocidente eram tão loucos por essas corridas de cavalos que assumiam essa pertença a essa equipa, e depois a certa altura isso não era só uma questão de emocional desportiva, mas passava também a significar outras diferenças, não é? Porque criavam fações, porque havia lutas nas ruas, etc. Isso depois passou para Bizâncio, e em Bizâncio, portanto no Império Romano do Oriente, houve a certa altura uma luta tão acirrada entre os vermelhos e os azuis que houve praticamente uma espécie de guerra civil em Bizâncio por causa disso. Bem, ok. Nós podíamos chamar à esquerda e à direita atual vermelhos e azuis, aliás, em geral, supomos que a esquerda são os vermelhos e que a direita são os azuis, à exceção dos Estados Unidos, onde é ao contrário. A esquerda são os azuis e a direita são os vermelhos. E, portanto, esse facto da palavra querer dizer pouco permite-nos preenchê-la de sentido. E, apesar de se dizer muito que esquerda e direita têm, digamos, perdido o sentido, a verdade é o contrário. A esquerda e a direita, no século, apesar de terem nascido ali em 1789, como eu expliquei há pouco, nos primeiros anos da Revolução Francesa, elas não são a divisão política mais importante. Ali por volta de 1830 começa a haver uma recuperação desses termos. Porquê? Porque há no campo liberal, no campo que era o campo da Revolução, há razões para renascerem divisões. E depois, esquerda e direita são termos franceses, mas depois aplicam-se, por exemplo, à filosofia alemã. Há hegelianos de esquerda e hegelianos de direita, não é? Portanto, discípulos de Hegel, que são de esquerda ou de direita. Em Portugal, o termo esquerda ou direita aparece também na década de 1830 com os setembristas. Os setembristas são a esquerda, não é? Governaram durante 9 meses numa aliança entre os mais centristas e a esquerda radical sob a liderança de Passos Manuel. Foi o primeiro governo de esquerda que nós tivemos em Portugal com esse nome, entendido por esse nome, e de certa forma é uma espécie de precursor da atual geringonça. Entre um e outro só houve um outro de aliança entre centro-esquerda e esquerda radical, que é o chamado governo canhoto, durante a Primeira República, durou só 3 meses. Portanto, tem todos eles nomes engraçados: setembristas, o governo canhoto e agora a geringonça. Mas essa esquerda e essa direita foram mudando. Portanto, há duas coisas que mencionou na pergunta. Uma é que mesmo nos partidos que pretendem transcender as diferenças entre esquerda e direita, o que é que a gente vê passado pouco tempo? Passado pouco tempo existe uma luta entre a esquerda do partido e a direita do partido. Portanto, era aquilo que eu contava em relação aos verdes, muitos partidos verdes, a maioria assumem-se como centro-esquerda. Há alguns partidos verdes, nomeadamente nos países bálticos, que são ambientalistas conservadores, não é? Normalmente aliados a partidos rurais, e portanto são mais assumidamente de direita. Também tivemos em Portugal. Mas há partidos verdes, daqueles que dizem não, essa distinção não faz nenhum sentido para nós. Passado pouco tempo começamos a ver que as discussões no partido se, digamos, dividem entre divisões esquerda ou direita. A mesma coisa com o Movimento 5 Estrelas, aqui em Itália, surgiu dizendo que não tinha nada a ver com essa divisão e agora tem lutas entre a sua esquerda e a sua direita. A mesma coisa com o Podemos, mas, quer dizer, a ideia de que o Podemos era um partido para lá de esquerda e de direita é uma ficção que durou pouco tempo, não é? Porque evidentemente era um partido de esquerda, e por aí adiante. Portanto, existe esta questão, que é uma questão que é importante desde logo para os liberais. Os liberais começam a certa altura, no século XIX, a ter uma esquerda e uma direita, e os liberais migram, de certa forma, são a esquerda no tempo da Revolução, mas são um bocadinho desalojados à esquerda quando surge o movimento socialista,
portanto, ficam numa posição mais centrista. Alguns liberais defendem que o liberalismo transcende a esquerda e a direita, mas, mais uma vez, entre eles há depois discussões nas quais acabam por se dividir entre liberais de esquerda e direita, essa divisão permite-nos chegar a um outro, a história da divisão de esquerda e direita nos liberais, permite-nos chegar a uma outra questão que é importante, que é a questão do nacionalismo e do cosmopolitismo. Os valores da Revolução no final do século XVIII eram ainda os valores do iluminismo e são valores marcadamente cosmopolitas. Aliás, o cosmopolitismo é talvez uma das concepções filosóficas, político-filosóficas mais antigas na história da filosofia ocidental e não só, mas pensamos no ocidental. Na Grécia Antiga, o conceito de ser cosmopolita, cidadão do mundo, é tão antigo como o de república. Nasce na mesma altura, na época de Sócrates. Há quem diga que Sócrates é o primeiro a dizer que não é ateniense nem grego, mas sim cosmopolita. Há quem diga que quem o disse foi um filósofo chamado Diógenes de Sinope, ou Diógenes o Cínico, mas quer dizer, sabemos que é muito antiga esse nascimento do conceito de cosmopolitismo, muito mais antigo do que o nascimento do conceito de nação ou de nacionalismo no século XIX. Claro. No século XIX é verdade que a esquerda liberal é uma esquerda nacionalista. Porquê? Porque a direita tradicionalista é uma direita imperialista, em geral. Precisamente por achar que a soberania é uma partícula e achar que essa partícula tem que estar em algum sítio, a direita em geral acha que o sítio da soberania é a dinastia, é a linha dinástica imperial e, portanto, que tradicionalmente assim era e tradicionalmente assim deve ser e que essa é a melhor maneira, a maneira de poder organizar o povo com menos dissensão, com menos possibilidades de convulsões políticas, etc, etc. É, basicamente, o povo ser leal a uma linha dinástica e, portanto, os liberais são nacionalistas porque faz parte da sua teoria da autodeterminação que os indivíduos possam autodeterminar individualmente, mas que as comunidades também se possam autodeterminar coletivamente. Esse nacionalismo, atenção, não é sempre um nacionalismo para quebrar as linhas imperiais. Às vezes também é um nacionalismo para juntar pequenas entidades políticas. Portanto, quem foi nacionalista alemão ou nacionalista italiano, o que significa que lutaram por juntar aquelas centenas de entidades políticas que existiam antes, passaram muito facilmente para, ainda no século XIX, para uma espécie de autodeterminação à escala europeia. É o exemplo do Mazzini, que é um dos pais da fundação da Itália, e que depois da unificação italiana parte imediatamente para um movimento a que chama a Jovem Europa, cujo objetivo é criar uma grande república europeia. A mesma coisa nós podemos ver, por exemplo, no Marx e no Engels, que tinham sido, na sua juventude, favoráveis à luta liberal alemã, portanto, pela fundação da Alemanha, mas logo a seguir, no manifesto comunista, estão a dizer que um espectro assola a Europa, é o espectro do comunismo. Portanto, não é por acaso que eles dizem a Europa, não dizem a Prússia, não dizem a Alemanha, não dizem nem os Estados Pontifícios, nem a nação, dizem a Europa porque os socialistas já estão naquela fase a fazer uma transição que cria uma nova família política, que é uma coisa relativamente rara, e essa nova família política está à esquerda dos liberais e empurra os liberais para o centro. E, portanto, temos ali uma espécie de um momento ternário em que os conservadores continuam a ser imperialistas, os liberais são nacionalistas, mas depois fazem uma transição para aquele tipo de imperialismo civilizatório, que, por exemplo, é o que caracteriza o pensamento de um John Stuart Mill. E os socialistas são cosmopolitas e por isso o seu hino é a Internacional, e a sua Associação Internacional dos Trabalhadores tem esse nome, e há até jornais daquela altura, no campo socialista, principalmente anarquista, que usam exatamente essa expressão, cosmopolita. Mas se olharmos para os símbolos socialistas do fim do século XIX, do princípio do século XX, se a gente em Lisboa entrar na sede da Voz do Operário, o que é que a gente vê? Vem um operário e atrás o que é que vemos? Vemos um globo terrestre. A imagética do trabalhador é que as linhas de solidariedade entre os trabalhadores vão, ao mesmo tempo, acabar com os impérios, mas também vão transcender as nações.
a célebre frase do Trabalhadores do Mundo Univos, não é? Era assim, não é? Sim, há várias versões que depois, dependendo de cada família política à esquerda, pode ser, nos maoístas, trabalhadores de todos os países e povos oprimidos do mundo unidos. No Manifesto Comunista é trabalhadores de todos os países ou de todas as terras, alle Länder, não é? Quer dizer, univos. Mas já antes, esse lema já existia em associações, aliás, de que o Engels fazia parte, e era trabalhadores de todo o mundo. Entre os anarquistas, em geral, era trabalhadores de todo o mundo. E as organizações depois até eram só simplesmente organizações regionais, tipo a Federação dos Anarquistas Argentinos era a Federación Obrera de la Región Argentina. Ou seja, exato, o nosso país é o mundo, a Argentina é só a região. Em Portugal, a certa altura, também houve uma FARP, Federação Anarquista da Região Portuguesa, e, portanto, no pensamento anarquista, mas não só, a ideia foi sempre que o mundo era um e que depois, à forma federal, os trabalhadores se organizavam segundo as suas regiões. Mas mesmo o Partido Socialista francês, durante muitos anos, não se chamou Partido Socialista. Aliás, esta organização que eu vou mencionar é a antepassada do Partido Socialista e do Partido Comunista francês ao mesmo tempo, e chamava-se simplesmente Secção Francesa da Internacional Operária. Portanto, a ideia é que, para os trabalhadores, o seu partido é internacional, diretamente, e depois o que existem são secções, que é a secção francesa, ou a secção daqui, ou a secção daqui. Claro que muito caminho fizemos desde então. Houve, principalmente com Stalin, a introdução de um nacionalismo de esquerda, exatamente, a doutrina do socialismo num só país, e hoje em dia esse nacionalismo de esquerda é um nacionalismo que encontramos por todo o lado no debate. Pronto, então este é outro tema que nos leva à última coisa que eu queria falar nesta pergunta, que é essa história da distinção entre localista e globalista. Eu penso que essa distinção é uma distinção enganadora, porque se a gente olhasse para ela, isso quereria dizer que há pessoas que têm sempre uma preferência localista ou uma preferência globalista em relação à escala da decisão política, independentemente do problema que estejamos a discutir. Ora, exatamente, nós sabemos que isto não é verdade, ou seja, ninguém acha que é preciso chamar as Nações Unidas para resolver o buraco lá da rua, não é? Quer dizer, chama a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal, e ninguém acha que a Junta de Freguesia consiga resolver o problema, digamos, da proliferação nuclear. Não existe, quer dizer, essa distinção entrou de uma forma no debate político que me parece que é uma forma oportunista, cuja ideia é basicamente dizer a toda a gente que não seja a favor do supremo interior e do supremo interesse da tribo ou do clã, imediatamente podem ser contra-atacados com tu és um globalista, portanto a ti o interesse das pessoas que estão perto de ti não diz nada, e isso é uma ferramenta política muito importante e que funcionou, por exemplo, nas eleições americanas, embora eu não tenha convencido a maioria dos americanos, o Trump foi eleito com uma minoria, exatamente, mas foi a distinção que, basicamente, os trumpistas quiseram eleger como a principal. Mas nós não temos que a tomar, digamos, pelo seu valor facial. O que está por trás dessa distinção não é que há certas pessoas que acham que só a escala local do poder é que interessa e outras que acham que só a escala global do poder é que é boa. Estão duas visões diferentes da soberania. Se voltarmos atrás, para uns a soberania é uma partícula, e essa partícula reside num sítio que é o Estado-nação. Para outros, a soberania é uma onda, e portanto significa que ela transcende fronteiras. Ela nasce dos cidadãos e é exercida ao nível local, ao nível regional, ao nível nacional, ao nível europeu, se estivermos na Europa, ao nível continental e ao nível global. Portanto, para algumas pessoas, o poder é indivisível, e como é indivisível, reside num sítio que é o Estado-nação, e portanto o que está no interior desse Estado-nação é decidido pelo Estado-nação, e o plano da política internacional é um plano no qual os cidadãos, por assim dizer, não metem o bedelho, é um plano de política que é tratado diretamente entre os líderes de cada Estado. É esta a visão que está por trás digamos, da visão trumpiana do mundo, mas não só do Trump. E portanto, basicamente, o mundo é feito por caixinhas ou compartimentos, cada um desses compartimentos é um Estado-nação, uns são mais nação do que outros, alguns são plurinacionais, os outros têm o seu estatuto como nação, como de Estado do interior e do exterior, mas
para todos os efeitos, cada um tem um governo. No mundo trumpiano, mais do que um governo, tem um homem forte à sua frente, e a política internacional é uma política para estas pessoas. Isto mascara, em grande medida, o facto de que existem poderes fácticos internacionais que são muito maiores do que os de muitos Estados-nação, os dos fluxos financeiros, dos multinacionais, etc. Para outras pessoas, o poder é uma coisa que deve emergir dos cidadãos, emerge do facto de nós termos direitos humanos que são inerentes à pessoa humana, e que deve ser exercido à escala, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cada humano tem o direito de participar na tomada das decisões que lhe dizem respeito. E, portanto, se essas decisões são as decisões da nossa rua, são os cidadãos da rua que devem tomar essas decisões. Se elas são à escala continental, como saber, sei lá, o que é que a Europa deve fazer à zona euro, devem ser tomadas por essa escala, que é uma escala mais difícil, porque tem 500 milhões de cidadãos, mas devem-se encontrar as ferramentas para essa escala tomar decisões. E se forem questões globais, como as alterações climáticas, devem ser tomadas à escala global. Portanto, não há uma divisão entre aqueles que têm só uma preferência local e aqueles que têm uma preferência global. Isso não existe. Existe uma divisão entre aqueles que acham que a escala da decisão democrática é só uma, e costumam acrescentar, não há democracia para lá do Estado-nação. Depois podemos discutir se isto faz sentido ou não. E aqueles que, em geral, utilizando uma coisa chamada o princípio da subsidiariedade, acham que a tomada de decisões políticas funciona numa espécie de aquelas réguas que deslizam, não é? E, portanto, os britânicos chamam de sliding scale, não é? Portanto, é uma escala que se pode alargar ou estreitar conforme a necessidade. E, portanto, de certa forma, a divisão nacionalista versus cosmopolita é, de facto, adequada. Porque os nacionalistas são aqueles que acham que o poder político, a comunidade política, é a comunidade da nação, porque ela está formada por laços de história, de língua e que eles às vezes dizem de comunidade de destino, e aqueles que acham que a comunidade política é a comunidade humana e, portanto, onde houver um humano ou dois com problemas para resolver em comum, eles devem encontrar formas políticas, formas republicanas, por assim dizer, de resolver esse problema. Isso pode ir até à escala global, digamos, em que se assume o papel de cada indivíduo como sendo também uma entidade, digamos, com agência também à escala global ou internacional. E, portanto, nacionalista versus cosmopolita faz muito mais sentido do que local versus global, mas ainda no nacionalista versus cosmopolita, o que nós temos é a presença da teoria da soberania indivisível, como uma partícula, ou a soberania expansível, como uma onda. É evidente a quem olha os argumentos dos nacionalistas que o argumento nacionalista podemos mudar um ou outro parâmetro e ele aplica-se, por exemplo, à tribo e ao tribalismo. Em África, há gente a dizer sobre a tribo a mesma coisa que na Europa as pessoas dizem sobre a nação. Pode-se aplicar sem nenhuma alteração, por exemplo, à seita religiosa. Basicamente, há muita gente no islamismo político que acha que a comunidade política é a comunidade dos fiéis islâmicos e que essa comunidade é a única que interessa, é a única que é relevante, porque as nações foram inventadas pelo homem e não por Deus, e, portanto, que os interesses dessa comunidade são supremos, porque aqueles que não pertencem a essa comunidade podem ser descartados ou desconsiderados. Portanto, a questão da soberania como uma partícula tem também materializações diferentes, mas todas elas acreditam a mesma coisa, que é que a soberania está aqui, pertence-nos a nós, não é uma coisa que emane de cada cidadão, ao contrário daquilo que acham os cosmopolitas. Essa explicação é muito interessante que o Rui deu agora, porque no fundo permite perceber melhor essa nova realidade que muitas vezes é explicada de uma forma muito superficial e sem sequer se questionar a origem disto, quando na prática há aqui, aliás, como em tudo, aliás, isso é que torna a política complexa, mas também é interessante, há aqui uma confluência de vários fatores. Eu ouvi-lo, ocorreu-me o seguinte, que eu propunha jeito de complemento, para ver se o Rui concorda. Eu acho interessante essa metáfora da partícula versus onda. Pegando nisso, o que nós temos aqui é uma luta entre uma visão de partícula versus uma visão de ondas alternativa, ou que se sobrepõe a essa luta, à luta que existia anteriormente, que era entre uma versão progressista e uma visão conservadora da sociedade, que era uma visão, ideologicamente, aquilo que se tratava, como o Rui explicou há pouco, era de
manter o status quo, ou seja, a organização social que existe e ir fazendo um progresso a fazê-lo de forma evolutiva e cautelosa, mas sem operar diretamente sobre essa estrutura, ou então refazer essa estrutura para construir uma sociedade nova. O que acontece aqui neste caso, a materialização ideológica das dificuldades do mundo contemporâneo são isso que o Rui explicou, do cosmopolitismo versus nacionalismo, ou globalismo, perdão, versus nacionalismo. Mas na prática o que está por trás disso, quer dizer, o que dá origem a essa camada nova, eu por acaso não acho que seja uma camada nova, acho que é uma camada que tem um protagonismo que não tinha até há pouco tempo, mas o aumento de protagonismo, se quisermos, dessa camada tem que ver com, dentro das sociedades, houve uma espécie de descolagem entre duas realidades diferentes, entre pessoas que colheram os frutos do mundo mais globalizado, e é importante o mundo mais globalizado em termos económicos, mas também um mundo mais globalizado em termos de valores comuns, de valores liberais, chamemos-lhe assim, e outras comunidades em que isso não, e outras pessoas em que, cuja realidade não sofreu essas alterações e, portanto, que se mantiveram na lógica daquilo que era a política do Estado-nação. Que, aliás, fazendo aqui uma parte, é um conceito muito curioso, o Estado-nação, porque é um conceito que esteve simultaneamente na origem das piores ditaduras e também sustenta as melhores democracias, que é um conceito curioso por essa espécie de ambivalência. Mas essas pessoas, no fundo, há uma parte da sociedade que continua a viver numa lógica de Estado-nação, enquanto a outra parte pensa numa lógica muito mais globalista, porque é assim que vive. Quer dizer, o nosso exemplo dos dois, julgo que estará mais perto desta segunda análise, porque a pessoa lê a imprensa internacional, lê livros estrangeiros, tem amigos estrangeiros. Quer dizer, toda a nossa lógica, quando pensamos, é uma lógica global, no mínimo, do mundo ocidental. O que aconteceu aí foi que a representatividade democrática, ou por outra, a política, ao tender a ser feita pelas pessoas que convergiram para esse mundo mais globalista, começou a dar vazão a essas preocupações que já não eram as preocupações, ou por outra, a essas preocupações novas que não eram as preocupações ainda das pessoas que viviam no paradigma anterior, digamos assim, ou que vivem no paradigma anterior. E isso dá origem a um descontentamento que depois se manifesta ou no nacionalismo de esquerda ou no nacionalismo de direita, mas é um descontentamento que em certo sentido é genuíno, porque as pessoas veem o debate político a preocupar-se com temas que não são os temas do dia-a-dia deles. Nos Estados Unidos, por exemplo, isto é claramente visível, não é? A Hillary Clinton tinha um discurso que dizia muito pouco, um discurso muito progressista a vários níveis, que dizia muito pouco às pessoas dos estados do interior, cuja vida era completamente diferente e estavam-se bem nas tintas. Quer dizer, há aquele exemplo do Obama, por exemplo, que tinha taxas de aprovação quase de 100% na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, embora tenha ganho 2 eleições, esteve longe de ganhar dessa forma, e para eles era absolutamente indiferente que o Obama tivesse essa taxa de aprovação, porque para eles o que interessava era para esses eleitores o que interessava era o que o Obama contribuiria para resolver os problemas deles, que ainda são numa esfera muito nacional, ao passo que os de outras pessoas, de outra parte da população, que hoje em dia tende a votar no Partido Democrata, ou por outra, ao passo que essa parte da população tende a ver os problemas de uma forma muito mais global. Mas no fundo, esse era o meu ponto. As democracias, como elas estão montadas, com base no Estado-nação, estão a dar razão aos nacionalistas, em certo sentido. Porque elas estão montadas, quem elege os representantes políticos são os habitantes, é a população, são os eleitores daquele país. E, portanto, eles estão a elegê-los para resolver os problemas deles. Se o debate político começa a estar também centrado em problemas que são globais, é difícil persuadir essas pessoas de que têm interesse em criar externalidades positivas, para usar um termo económico, para outros países do mundo, não é? Então, não sei se concorda com esta visão. Concordo, mas se calhar deixa-me pegar numa coisa que é naquela distinção mais ou menos gráfica que se costuma fazer entre precisamente os locais e os globais, basicamente com ela pretendendo inferir que as pessoas, digamos, os ganhadores da globalização são as pessoas que têm gostos de ler imprensa estrangeira, de comer comida estrangeira, de viajar muito, que são altamente móveis, que têm muito dinheiro, etc, etc. E portanto, que se prestou essa, eu acho que é uma caricatura, a que os nacional-populistas tivessem acusado o outro lado de serem elitistas. Ora, na verdade, a distinção entre nacionalistas e cosmopolitas é uma distinção que é um bocadinho, é mais complexa do que isso.
desde já pela própria história do termo cosmopolitismo, não é? Quer dizer, não é aquilo que nós entendemos como cosmopolitismo num sentido cultural ou social, não é? Portanto, a pessoa um pouco snob que apanha um bilhete de avião para ir ver uma exposição no estrangeiro, que come sushi e que é um bocadinho, digamos, arrogante, devo deixar claro que, evidentemente, não é de todo a expressão que eu uso aqui, ou seja, não é o significado da expressão que eu uso aqui. Eu uso cosmopolita pelo sentido que a palavra tem desde a origem. Portanto, cosmos quer dizer mundo, não é? E polites quer dizer cidadão. E, portanto, quando ou o Diógenes ou o Sócrates, ou talvez os dois, afirmaram eu não sou ateniense nem grego, ou não sou ateniense nem espartano, mas antes um cosmopolites, eles não estavam a dizer uma palavra arrevesada, estavam só a dizer eu sou um cidadão. Estavam a criar um conceito. Portanto, essa é a escala. Sim, mas era um conceito que em grego tem um sentido literal. Tem um sentido literal e coloquial. Eles estavam só a dizer eu sou um cidadão do mundo. Aliás, se formos a Lisboa, à estação de metro da cidade universitária, onde essa frase aparece, se não me engano, atribuída a Sócrates, aparece transcrita para português, simplesmente traduzida, e portanto ele diz, não sou ateniense nem grego, mas antes um cidadão do mundo. E portanto estão a dizer uma coisa que, à maneira dos filósofos da antiguidade, destes filósofos da antiguidade, era ao mesmo tempo muito banal, mas introduzia um elemento de diversidade em relação portanto, à realidade comum. Era qual? Pegamos digamos, na ordem política mais mínima que conseguimos arranjar, portanto, no átomo da política, e esse átomo da política é o indivíduo, não é? É a pessoa, é o cidadão, e elevamo-lo, de certa forma, à comunidade política toda, maior que existe, que é do mundo ele todo, e, portanto, ao fazer a interseção entre uma coisa e outra, o que eles me estão a dizer é que verdadeira cidadania é uma cidadania que é incondicional, é uma cidadania que não depende de que lados da fronteira é que eu me encontro, não depende de que estatuto é que eu tenho na cidade grega, na polis, e isso estão a dizer uma coisa muito revolucionária por causa disso, ou seja, a pessoa, por ter uma dignidade inerente e por ter, eles não lhe chamavam direitos humanos, mas basicamente por ter aquilo a que nós hoje em dia chamamos de direitos humanos, ou seja, uma consciência, uma agência que deve ser reconhecida pelos outros humanos e que deve ser respeitada para poder tomar decisões sobre os problemas que lhe dizem respeito, cidadania. Essa cidadania não pode estar, se cada pessoa a tem por nascer, não pode estar dependente de um rei ou uma assembleia ou uma jurisdição qualquer decidir, olha, agora tens e és cidadão, agora não tens e não és cidadão. Isto é uma crítica radical, desde logo, ao grande problema da cidade-estado grega, que era o problema era uma democracia participativa, mais do que representativa. Por regra era uma democracia participativa, mas podia ser uma democracia participativa porque funcionava para uma minoria da população de Atenas. A maior parte eram escravos, ou eram estrangeiros não cidadãos, os chamados metecos, e, portanto, aquilo que o Diógenes ou os Sócrates estão a dizer é eu estou-me nas tintas para as vossas ficções políticas, se uma pessoa é uma pessoa tem direitos. Basicamente é isto. E estão a dizê-lo de uma posição que não é cosmopolita no sentido social do termo que nós utilizamos hoje em dia. Ou seja, o Diógenes era um tipo que era um sem-abrigo. As histórias que nós temos sobre a vida dele dizem-nos que ele vivia dentro de um barril, de uma barrica, na rua, não tinha posses, andava nu, ou só com um pano à volta do corpo. O Sócrates também não era, evidentemente, um tipo poderoso, acaba por ser um tipo que tem que é obrigado a envenenar-se no fim de um processo em tribunal. O outro grande cosmopolita, há vários, não é? O Erasmus de Roterdão é claramente uma das grandes distinções entre o Erasmo e o Martinho Lutero é que e que faz com que o Martinho Lutero
vá até ao fim e funda uma igreja protestante, e o Erasmo, embora tenha sido o maior crítico da Igreja Católica, não vá até ao ponto de introduzir uma divisão na cristandade, é que uma boa parte dos protestantes tinham, digamos, uns certos elementos de um certo nacionalismo alemão, e acreditavam que nós somos alemães, e como somos alemães valemos mais do que isso aparece em algumas cartas. Não do, e sustentou aí o movimento também, o Lutero. E depois acaba por acontecer também no Reino Unido, e o Erasmo tinha pouquíssima paciência para esse tipo de distinções, achava que um francês não era melhor que um alemão, ou vice-versa, por nenhuma razão, e passava a vida a dizer a minha França, a minha Alemanha, a minha Itália, a minha Holanda, por aí adiante. E era um tipo que viveu a vida pobre, embora num aspecto podemos dizer que era um bocadinho como esses cidadãos globais de que se fala hoje em dia, porque viajava muito. Mas já a seguir, o outro grande cosmopolita é o Kant, e o Kant é um gajo que famosamente nunca sai da sua cidade. Vive numa cidade de província, não sai da cidade de província. E por aí adiante. Portanto, a história do cosmopolitismo não é uma história de um cosmopolitismo vindo das élites da sociedade. E mesmo se nós olharmos hoje em dia, a caricatura que foi feita é uma caricatura que é um bocadinho deixa a desejar. Nós olhamos para um país como Portugal. Em Portugal são as massas que são cosmopolitas e são as elites que são provincianas. Nós vamos a qualquer lado nos Estados Unidos e as pessoas, os portugueses que nós vemos lá, são os portugueses que emigraram e que vêm, por exemplo, de uma terra como a Mortosa, ali ao pé de Aveiro. A Mortosa deve ser uma das terras mais globais de Portugal. Nós é que nunca pensamos nos mortosenses como os cidadãos globais, não é? Na caricatura política que foi introduzida nos últimos tempos, o cidadão global português é um lisboeta ou um portuense da burguesia endinheirado que viaja, mas não. Esses, em geral, eram aqueles que tinham, até à última crise, tinham a possibilidade de ter um emprego na função pública ou na empresa familiar e ficavam em Portugal. Só a crise é que pôs os filhos da classe média e da classe alta portuguesa a emigrarem, e antes disso o exílio político na ditadura. Porque os portugueses mais globais, aqueles que têm primos na Austrália, primos no Brasil, primos nos Estados Unidos, são os da Mortosa. É o caso desculpe interromper, agora lembrei-me do caso por exemplo, nos Açores, isso é muito visível. Os açorianos com dinheiro vinham para o continente. Os que emigravam para os Estados Unidos eram os que não tinham maneira de vir para o continente e tinham que emigrar para outro país. Isto repete-se em muitos países. Por exemplo, um país em que isto é evidente é na Grécia. A Grécia é um país muito parecido com Portugal desse ponto de vista. É a maior parte dos gregos que saíram são os gregos sem dinheiro. Os gregos com dinheiro e com poder, cujo dinheiro e poder lhes permitia fugir aos impostos, não precisavam de sair, não é? E tinham na Grécia uma enorme qualidade de vida, e isso foi mudando. E, portanto, há aqui uma grande... Mas podemos expandir ainda mais. Quer dizer, quem é que são os cidadãos mais, digamos, móveis? Não são nem os turistas, nem, digamos, os académicos, ou os arquitetos, ou os jornalistas que viajam muito. Não, são os imigrantes pobres. São os imigrantes pobres que vêm da África, que vêm da Ásia, são os refugiados, são os apátridas, e tem uma coisa muito curiosa, que aliás eu aqui em Itália tenho visto bastante. São, se quisermos, muito globais num sentido estrito, mas são muito locais, porque o grande primeiro laço afetivo que eles e depois os seus filhos encontram é com a cidade. E, portanto, há uma ligação muito grande entre a cidade e o global. Portanto, aqui há uns tempos vejo uma discussão política aqui em Itália, uma candidata à deputada do Sr. Berlusconi basicamente atacava verbalmente um homem negro nascido em Itália, mas que não tinha nacionalidade italiana. Ela atacava-o porque tu não és italiano, e ele, que tinha nascido em Itália, vivido sempre em Itália até aos 30 anos, mas não tinha a nacionalidade, dizia, mas tu de onde é que és? És de Nápoles? Olha, eu sou romano. E isso acontece, vemos isso nas cidades refúgio nos Estados Unidos, que protegem os seus refugiados e imigrantes, que às vezes lhes dão direitos de votar num orçamento participativo, de participar numa eleição municipal, de participar em vários atos democráticos locais, direitos esses que eles não têm, às vezes, ao nível nacional, e que depois voltam a ter, por exemplo, no caso da Europa, através da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.
Portanto, lá está, pessoas altamente locais, mas que são ao mesmo tempo altamente globais. Pessoas cuja identidade muitas vezes é dizerem eu sou de Antuérpia e sou do mundo. Sou de Paris e sou do mundo, etc. E, portanto, isto um bocadinho para desfazer essa dicotomia. Depois há outras coisas interessantes. Por exemplo, em relação à Hillary Clinton, ela, na verdade, ela tinha um programa com até muitas medidas para as zonas rurais, mais do que as do Trump. Qual é que era o problema? Precisamente era um programa de medidas, e medidas, algumas das quais foram ridicularizadas, como, por exemplo, o facto de que o que as zonas rurais dos Estados Unidos precisavam era de um bom acesso à internet sem fios. Foi ridicularizado, mas nós sabemos a importância que a internet sem fios tem para a economia. Claro. O que o Trump dizia era o que as zonas rurais precisam é que a mina de carvão volte a abrir e volte a laborar. E, portanto, temos aqui duas maneiras diferentes de se relacionar com as zonas rurais, que não é só com as zonas rurais, é também com as cidades deprimidas, com as cidades da Revolução Industrial, mas que perderam um lugar na economia do século XXI, e é, digamos, todos estes espaços têm necessidades, têm frustrações e problemas que não é bom ignorar. E desse ponto de vista, a lição do Trump em relação à Hillary é que o Trump não ignorou a frustração. E a frustração eu acho que eu tenho uma maneira de olhar para isto, que é utilizando uma dicotomia antiga, que de certa forma é uma das dicotomias políticas que precedem a esquerda e a direita, e portanto serve-nos um bocadinho para voltarmos ao livro, que é a dicotomia entre guelfos e gibelinos. Era uma dicotomia da Idade Média e durou até o Renascimento. Curiosamente veio da Alemanha, onde havia uma casa, a Casa de Welfen, e uma outra casa nobre, a Casa de Waiblingen, que tinham tido, digamos, uma disputa na Idade Média. De alguma forma, as notícias dessa disputa chegam às cidades italianas que pertenciam ao mesmo Sacro Império Romano-Germânico, portanto, que tinha sido herdado do Carlos Magno e que vinha desde a Alemanha até à Itália do Norte. Esses dois nomes, os Welfen e os Waiblingen, ganham expressões em italiano, chamam-se os Guelfi e os Ghibellini, e a certa altura isto transforma-se, são duas palavras, é um bocadinho como esquerda e direita, que não querem dizer nada, mas que começam a definir duas atitudes muito diferentes naquela época. Que é uma época, não nos esqueçamos, primeiro, de uma revolução, que não é uma revolução, digamos, industrial, mas pré-industrial, uma revolução da manufatura e da economia desta zona da Europa, com o nascimento do capitalismo aqui nas cidades italianas, quer dizer, só há um equivalente que é o que se estava a passar na Flandres na mesma altura. Exatamente. E na Holanda, onde aliás também havia uma divisão muito parecida entre os chamados ganchos e os bacalhaus. Era uma divisão, era os hooks e os cabelhaus. E era uma divisão também um bocadinho como aquela do Império Romano, entre os azuis e os vermelhos. Portanto, haviam os ganchos e os bacalhaus, não é? os hooks e os cabelhaus na Holanda. Houve na Itália os guelfos e os gibelinos, em português. O que é que os guelfos defendiam? Os guelfos eram, ao mesmo tempo, um bocadinho como estas populações de que estávamos a falar, altamente locais e altamente universais. Eles defendiam que as suas cidades deviam ser repúblicas independentes, muito autónomas, e que deviam estar ligadas espiritualmente ao Papa. Deviam ter uma ligação, quer dizer, ao Papa, que servia um bocadinho daquilo a que nós chamaríamos uma espécie de tribunal de direito internacional da época. E, portanto, se estas cidades, que eram nomeadamente cidades de grande sucesso económico, como Florença, funcionavam bem na economia do seu tempo, porque tinham inventado basicamente as ferramentas da economia do seu tempo, eram as cidades onde tinha nascido o primeiro capitalismo, sentiam-se bem enquanto cidades só e basicamente precisavam de uma ligação ao Papa. Os gibelinos eram outro tipo de cidades que tinham mais uma ligação territorial e que precisavam da proteção do imperador. E, portanto, a divisão entre guelfos e gibelinos foi muito entendida como os que estavam ligados ao Papa e os que estavam ligados ao Imperador, mas, curiosamente, os guelfos eram muito locais,
eram basicamente os teóricos do republicanismo, do municipalismo, e é por isso que as ideias do republicanismo aparecem a partir de Florença, onde os guelfos tomaram o poder e se tornaram dominantes. E noutras cidades, como a rival de Florença, que era Siena, eram cidades com economias mais baseadas no feudalismo, e que precisavam, nas guerras que se começaram a suceder, e depois os próprios guelfos e gibelinos entraram em guerras, houve massacres por causa desta divisão, precisavam da proteção de um rei ou de um imperador. E então, curiosamente, nós se olharmos para as divisões hoje em dia, agora dando assim um salto um bocadinho selvagem, olhamos para as divisões não só nos Estados Unidos à volta das cidades, que eu chamaria cidades guelfas, não é? Que é como se fosse uma espécie de arquipélago que vive muito feliz com a sua gentrificação, com os fluxos de dinheiro, com as classes criativas, com também os fluxos migratórios, mesmo de imigrantes com baixas qualificações, mas que se inserem muito bem. Se nós virmos, nestas cidades não há nenhuma rejeição de imigrantes. A rejeição aos imigrantes, a rejeição política aos imigrantes na Europa e nos Estados Unidos é nos sítios onde não há imigrantes. Exatamente. Quem vota na Frente Nacional é a Alsácia, não é Paris, não é? Paris vive mais ou menos contente com as suas grandes divisões que criam enormíssimos problemas com as rendas das casas, com um poder de compra que está sempre a diminuir, com gente que, para atingir esse poder de compra, tem que trabalhar muitíssimo num mercado de trabalho desregulado, mas enquanto funciona, aquela cidade é um dínamo de um arquipélago global, faz parte de uma espécie de república global de cidades, onde estão Paris, onde está Nova Iorque, onde está Los Angeles, mas onde estão também Istambul, onde está o Rio de Janeiro, onde está Lisboa e Porto, etc, etc. E, portanto, estas é o que eu chamo o arquipélago guelfo. Há muitas coisas, evidentemente, que podemos admirar nesse arquipélago guelfo. É o que produz grande parte dos nossos significados contemporâneos e da cultura contemporânea, mas também há, e aí temos que dar razão à outra parte dos chamados predadores da globalização, quando olham para este arquipélago e o que é que vem? Vem autossuficiência, vem arrogância, vêm cidades que, porque acharam o seu lugar na globalização, se estão nas tintas para o resto do país, ou pelo menos é assim que, digamos, as regiões gibelinas olham para o arquipélago guelfo, veem que estas cidades são indiferentes à desigualdade, não porque as pessoas que vivem nelas sejam indiferentes, pelo contrário, muitas destas pessoas votam progressista e a desigualdade é provavelmente o principal problema que elas veem na política atual. Mas, pela maneira como estão inseridas na economia, pela maneira, por aquilo que produzem, pela maneira como a economia está organizada, quase que colateralmente e quase que involuntariamente produzem a desigualdade. Ou seja, são cidades, por exemplo, que são muito atrativas para fluxos de capitais estrangeiros, as rendas ficam caras, as pessoas com menos dinheiro são expulsas do centro das cidades, etc. Portanto, há um diagnóstico feito pelos gibelinos, por assim dizer, em relação às cidades guelfas, que é correto, como aliás já era na altura das lutas entre guelfos e gibelinos na Itália. Quem é que são os gibelinos? Claro que são zonas rurais, mas não são só zonas rurais. Há zonas rurais, também. Há zonas rurais que são guelfas, há zonas rurais que atraem muitos turistas, que acharam o seu nicho não só no turismo de luxo, mas em determinados tipos de agricultura que são muito rentáveis, ou em determinados tipos de artesanato, ou até zonas rurais que deixaram de ser completamente rurais e que se tornaram zonas de ponta de alta tecnologia. O exemplo mais claro é Silicon Valley, e, portanto, isso faz parte do arquipélago guelfo global, por assim dizer. É por isso que nós olharmos, por exemplo, para as divisões do Brexit ou para as divisões do Trump, não é verdade que seja cidades contra campo. Há campo que vota Hillary Clinton, há campo na Escócia, por exemplo, ou na Irlanda do Norte, que votou contra o Brexit, e há cidades, nomeadamente as cidades que eram de periféricas, como já lembrou, ou as cidades que eram grandes potências da Revolução Industrial, que tinham as suas minas de carvão, que tinham as suas indústrias pesadas, e essas cidades tornaram-se cidades gibelinas, tal como na Itália havia cidades que eram gibelinas e cidades que eram guelfas, e campo também de um lado e do outro dessa luta.
Na Itália isto gerou tais diferenças que as pessoas se vestiam de maneira diferente, falavam de maneira diferente. Uma dama ghibellina, como diz o Boccaccio da altura, aliás, uma dama guelfa jamais elogiaria o imperador, não elogiava nem Carlos Magno, e uma família ghibellina não salva como uma família guelfa. Isso explica uma boa parte dos problemas de Dante na Itália, porque Dante era ghibellino. Dante acabava por achar que era preciso uma monarquia universal, portanto era preciso que o império se expandisse à escala universal, portanto não fugiu ao assunto, mas basicamente o que fez foi expandir a sua ideia de que um rei deve defender o território e proteger os seus súbditos. E os guelfos, que depois vão dar origem aos republicanos como Maquiavel, acham que basicamente o que é preciso é uma soberania como onda que vem dos cidadãos, que se materializa em repúblicas e que essas repúblicas se podem federar entre si sucessivamente, eventualmente até à escala global. O que é curioso é quando os guelfos tomaram Florença, aconteceu o que muitas vezes acontece quando as famílias políticas se tornam dominantes. É que imediatamente a seguir começou a haver divisões. E os guelfos dividiram-se entre guelfos brancos e guelfos negros, sendo que os guelfos negros eram os guelfos que estavam com os aristocratas e eram a favor do Papa, e os guelfos brancos eram aqueles que estavam com a plebe e eram a favor da República. Ou seja, a aliança anterior, que era a aliança entre os localistas e os papistas, acabou por se quebrar a partir do momento em que eles tomam o poder, e há divisões, que não é entre uma esquerda e uma direita, porque os termos não existiam na altura, mas de certa forma claro, é entre aqueles que defendem a República e os plebeus, porque mais uma vez acreditavam que o poder deveria emergir da cidadania, e aqueles que dizem, não, espera lá, nós estávamos juntos, a razão porque eu estava no partido guelfo, ou aliás na parte guelfa, como eles diziam, era porque nós éramos os tipos que eram contra o imperador. Portanto, nós, as famílias nobres que defendemos esta cidade, temos o direito de continuar a mandar nesta cidade e temos esse direito porque o Papa nos confere esse direito. Portanto, há uma nova divisão e é como se os guelfos negros fossem os novos ghibelinos e os guelfos brancos aquilo que eram os anteriores guelfos. De certa forma são divisões políticas pré-modernas que antecedem o momento em que, quando finalmente passa a ser dominante a ideia de que é o povo que é soberano, e o povo é soberano de uma forma que é diferente da forma como o monarca tinha soberania, até o verbo é diferente nisto, o monarca tinha soberania. Porquê? Porque o monarca era o soberano. E, portanto, soberania era simplesmente a coisa que ele tinha, a tal partícula. O povo, por sua vez, exercia a sua soberania e, portanto, ele exercia quando agia politicamente e quando decidia sobre o seu destino. A partir do momento em que esta visão, esta segunda, se torna dominante, e mesmo nas monarquias é, para todos os efeitos, o povo que é soberano, emerge a divisão entre esquerda e direita. Ela é dominante em todos os lados em que a política moderna funciona normalmente, se assim quisermos ver. Mas, por exemplo, na Irlanda, na luta pela independência, essa não era a divisão principal e, portanto, a Irlanda tem um espectro político completamente diferente dos outros países europeus, porque está principalmente definido pela luta entre republicanos e protestantes. Agora olhamos para a Catalunha e na Catalunha, portanto, quando as coisas não vão bem, emergem outras divisões e, portanto, na Catalunha agora o que interessa é se é independentista e não é. E os anticapitalistas das CUP estão aliados aos ultracapitalistas da antiga Convergência e Unió, que é agora o Partido Democrático da Catalunha. Porquê? Porque esquerda e direita acabou por ser uma coisa que foi empurrada para o fundo quando a questão da independência assumiu. Portanto, eu acho, não só para voltar ao início, que esquerda e direita é uma divisão que faz sentido, acho que ela é útil, acho que ela é prática, acho que nos permite ver a política como uma coisa em que não há superioridade moral de um sítio sobre o outro, há apenas ideias diferentes e maneiras diferentes de olhar para o mundo. E claro que quando eu saio desta posição de neutralidade ocupo o meu lugar que é à esquerda e quero que a esquerda ganhe. Acho que é uma divisão que se recomenda porque ela tem-se alargado à escala global. Os Estados Unidos não tinham muito essa divisão e, como disse, agora passaram a ter. Acho que ela é necessária à escala global. Acho que quando ela não está bem, há um problema maior, porque houve uma disrupção qualquer naquela comunidade política
que faz com que ela não se defina bem, é a Catalunha ou é a Espanha. Mas também há uma coisa, quando esquerda e direita deixam de ser só polos num diálogo político e passam a ser facções nas quais é impossível chegar a compromisso, como vemos, por exemplo, no Brasil ou na Tailândia, o que ocorre é que a polarização, que é uma coisa útil na sociedade, porque faz a sociedade avançar, quando ela é demasiado, acaba por estagnar a sociedade e acaba por... E vemos nos Estados Unidos também. Vemos nos Estados Unidos, de certa forma, é quando chega aquele momento, eu não sei exatamente definir qual é que é o momento, mas de certa forma acho que uma aproximação é quando se chega àquele momento em que fazer um compromisso com o adversário político é considerado uma desonra. Portanto, de certa forma, reemergem aqueles sentimentos pré-políticos do orgulho, da honra e da desonra, da lealdade e da traição, e esses se tornam mais importantes do que a própria batalha de ideias. Quando se chega a esse momento, em geral, também significa que a comunidade política tem um problema difícil de ultrapassar. É um problema de instituições. E a democracia é precária por isso, não é? Porque é preciso haver dois campos para ela funcionar, mas se eles estão tão distantes que não conseguem chegar a um compromisso, ela acaba por não funcionar de todo, não é? Porque o que vai acontecer é ou o sistema não funciona de todo, ou então alterna entre um campo, está condenado a alternar entre um campo e outro, sendo que cada um deles desfaz o que o anterior fez. O Rui disse uma série de coisas interessantes e eu nem sei qual é que é de comentar. Vou cingir-me ainda ao aspecto que estávamos a falar há pouco da questão que é muito interessante. Aliás, essa comparação com os guelfos e gibelinos é muito interessante, da comparação as cidades onde está o poder versus aquelas que se sentem fora dele. Eu, por exemplo, eu não concordo necessariamente, embora seja interessante, com essa questão dos imigrantes. É um ponto interessante o facto da imigração não ser necessariamente feita por aquilo que nós consideramos as elites, se lhes quisermos chamar assim, cosmopolitas, mas o que é verdade é que, por exemplo, muitos imigrantes portugueses em França votavam na Frente Nacional, ou seja, o facto de ser imigrante não tem necessariamente a ver com isso. O que acontece, e eu até aproveito para lhe perguntar o que é que o Rui acha de um esquema que eu acho interessante para ver isto. O que acontece, por exemplo, pegando de novo no exemplo dos Estados Unidos, o que acontece é que a política, ao estar concentrada nessas cidades guelfas, para continuar com essa metáfora, acaba por ser decidida. A agenda política é decidida por quem vive lá. E quem está de fora não se sente representado. Não é? E na Europa, fazendo a ponte para a Europa, o que acontece é isso com a agravante, no caso europeu, de que nós não temos uma democracia a nível europeu. Há um tipo, não sei se o Rui conhece, que é o Danny Roddick, que é um economista que ele tem um conceito que ele chama o Political Trilemma, que eu acho curioso, tem algumas limitações, mas acho curioso, e o que ele propõe é que há um trilema, um dilema, mas com três partes, insolúvel, que é impossível ter ao mesmo tempo soberania, no sentido do Estado-nação, daquilo que falávamos há pouco, integração económica, ou seja, globalização económica, e política democrática, ou seja, democracia e representatividade democrática. E o que ele identifica, por exemplo, no caso europeu, é exatamente este trilema partido, não é? O facto de, se nós queremos assegurar o Estado-nação e queremos ter integração económica, estamos a colocar de parte a democracia, que é o que acontece ao não haver, por exemplo, instituições europeias que assegurem que a nossa vontade é feita sentir a nível local, a nível nacional, mas também a nível europeu. E daqui faço-lhe a ponte, para deixar agora o Rui falar à vontade e depois terminamos, faço-lhe a ponte, se quiser, para recomendar um livro naquela rubrica final do podcast que eu lhe tinha falado, que pode ser um livro relacionado com aquilo que nós falámos, ou não, ou com outra coisa qualquer, mas no fundo um livro que o Rui acha suficientemente interessante para merecer a recomendação e que seja intelectualmente marcante, digamos assim. Ok, então, eu em relação ao Danny Roddick, eu acho que ele é certamente um dos comentadores mais importantes, mais relevantes a seguir sobre as questões da globalização. Acho que o esquema dele tem algumas... Um bocadinho simplista, não é? Não, eu acho que é um esquema interessante, eu acho que ele tem que ser simplista de certa forma, porque são essas coisas, quer dizer, há muitas coisas que eu disse aqui, para quem não tenha já achado, enquanto esteve a ouvir a conversa, que eram simplistas, e certamente muitas pessoas ouviram e acharam isto é completamente simplista, a dividir a soberania numa partícula, numa onda, ou as cidades entre guelfas e gibelinas. Claro, todas as analogias são simplistas. Exatamente, quer dizer, ou se
algum dos nossos ouvintes estiver a achar que eu não tenho consciência de que elas são simplistas, devo descansar a pessoa dizendo claro que tenho consciência. E, portanto, também isso não me permitiria sacar ao Dani Rodrik, por exemplo, esse problema. O facto do seu trilema ser, de certa forma, simplista é que faz do seu trilema tão interessante, porque não interessa de onde é que se parte, se calhar parte-se de uma base simplista, mas as implicações do pensamento dele são muito complexas. O que eu acho é que há alguns qualificativos, algumas qualificações, algumas condições que se podem justapor ao trilema dele. Uma primeira é que, de certa forma, nos países que têm superávites, o trilema desaparece. Não é? Quer dizer, a Alemanha... Pois, ele não desaparece, mas o problema não é desses países. Mas o problema é deles, não é? O problema é... Mas isso, em si mesmo... Há uma externalização do trilema. Exatamente. Isso, em si mesmo, é muito interessante. Porque nos indica que há qualquer coisa ali mais a funcionar do que só o trilema, do que só os Estados-nação. É que, ao nível da comunidade global, o trilema repete-se. É o poder fáctico da soberania efetiva a sobrepor-se digamos, ao poder simbólico, que às vezes não chega, daquilo que poderíamos chamar uma soberania titular, não é? Uma soberania só como título. Estou-me a referir a uma divisão que é utilizada por um pensador, amigo meu, chamado Protesilaus Stavru, é um jovem cipriota, tem um blog chamado protesilaus.com. De certa forma já pode ficar aqui a sugestão de leitura, é que Protesilaus escreve-se com O no fim, portanto é exatamente como estou a dizer, Protesi com S, Protesilaus. Ora, o Prot, como os seus amigos lhe chamam, Protesilaus, tem um artigo muito interessante sobre o desencontro de soberanias. O problema é que temos esse desencontro de soberanias na Europa, temos esse desencontro de soberanias ao nível global. É um desencontro de soberanias que, aliás, já existiu no passado, mas já lá irei. Para todos os Estados-membros da União Europeia têm a soberania titular, o que ele chama Headline Sovereignty, não é? Que é a que lhes é conferida pela sua configuração jurisdicional, as suas constituições, etc. Mas os que estão a dever dinheiro encontram-se numa situação de desencontro de soberanias com países que, de certa forma, os tais que escapam ao trilema do Rodrik, que, porque emprestaram dinheiro, são vencedores da globalização e exerceram muita soberania parlamentar nacional nestes tempos. Por exemplo, as nossas tranches dos nossos empréstimos da Troika. Onde é que eles eram, no fundo, decididos? Não era tanto ao nível internacional, quer dizer, porque a Troika, vinham cá as organizações internacionais, produzia um relatório, esse relatório, se fosse negativo, era chumbado, se fosse positivo, vinha uma nova tranche, mas onde é que ela era chumbada ou aprovado? Em última análise, nos parlamentos dos países que em cada tranche metiam dinheiro. Portanto, metiam dinheiro juntamente com o FMI. Isso é verdade. Rui, desculpe só interrompê-lo aí para botar o seguinte. Isso é verdade, mas nós, enquanto portugueses, tendemos a ver aquilo como quase a ficar insatisfeitos quando eles não acediam a emprestar mais dinheiro. Mas do ponto de vista de um alemão, por exemplo, eu não estou seguro aliás, não estou seguro, pelo contrário, havia ali um problema também de soberania do lado deles, porque muitos alemães consideravam que o Parlamento estava a ser generoso demais face àqueles que eram os benefícios que aqueles cidadãos tinham. Não é? Exatamente. E isto entronca com um problema que estava explícito na sua pergunta, que é o do ainda não temos uma democracia ao nível europeu. Exato. Porque se tivéssemos uma democracia ao nível europeu, teríamos capacidade de emitir dívida ao nível europeu, e essa dívida ao nível europeu era, na verdade, dívida emitida em nome das mesmas pessoas, mas não enquanto alemãs ou portuguesas, enquanto pagadores de impostos europeus. E, portanto, o problema das transferências e dos laços de solidariedade dentro da comunidade política era visto de uma maneira diferente. Porque o que acontece numa ordem internacional compartimentada com a tal ideia da soberania como uma partícula, são duas coisas. É que cada eleitorado captura cada governo para si e, portanto, os interesses têm que ser defendidos por aquele governo em função do estado em que está aquele eleitorado, e isto prejudica os eleitorados que são entendidos como devedores
e beneficia os eleitorados que são entendidos como credores, mas não devemos presumir que isto é uma coisa nova. Era uma coisa antiga, só que no século XIX a maneira como se passava não era com o envio de uma troika nem com o estabelecimento de um programa, era diretamente com diplomacia de canhoneira, não é? Enviar umas canhoneiras para o porto do Pireu ou para outro qualquer e portanto, o Estado credor ameaçar o Estado devedor até ele pagar, ou era, por exemplo, como aconteceu com Portugal, através de um ultimato em que se dizia vocês devem X e, portanto, deem cá umas quantas colónias. Não é? Antes da Primeira Guerra, além do ultimato inglês, não é? O que aconteceu nas vésperas da Primeira Guerra Mundial é que os alemães e os ingleses, antes de entrarem em guerra, encontraram-se secretamente em Londres porque estavam convencidos que a República Portuguesa não ia pagar as suas dívidas e, portanto, basicamente queriam decidir para quem é que ia Angola, para quem é que ia Moçambique. E, portanto, esse desencontro de soberanias sempre ocorreu, em grande medida por causa da compartimentação política em Estados-nação, que faz com que personalizemos os Estados e passemos a entender um Estado como credor e outro como devedor, quase como se fossem pessoas. Mas isso também provoca um outro problema, que é o problema da chamada captura dos agentes. E é isso que tanto alemães como portugueses sentiam. É que quando os governos estão reunidos no Conselho Europeu, eles estão a exercer um poder legislativo, um poder negocial, um poder representativo, que na maior parte dos casos é um poder que não foi grandemente mandatado a eleições, porque esses assuntos, em geral, não fazem parte das eleições. Portanto, nós elegemos os governos nacionais para serem governos nacionais e lá, no fim dos debates eleitorais e no fim dos manifestos eleitorais, é que aparece, se calhar, o elemento mais importante daquilo que os governos vão fazer, que é estarem no Conselho Europeu ou estarem na Organização Internacional, uma vez que tanto poder neste momento está, digamos, empurrado para a escala global, é evidente que é aí que os Estados desempenham grande parte, ou poderiam resolver grande parte dos nossos problemas. Ora, acontece que a esse nível os governos podem facilmente ser capturados por agentes, porque eles não estão à distância e estão num exercício de um poder diplomático que não tem normalmente escrutínio parlamentar e, portanto, acontece que nós sentimos, às vezes por razões reais, às vezes por razões fictícias, que ou os interesses das multinacionais, ou os interesses da finança internacional, ou os interesses da grande burocracia europeia, ou os interesses dos outros Estados mais poderosos do que o nosso, capturaram o nosso Ministro das Finanças enquanto ele estava na reunião do Conselho ou do Eurogrupo e o fizeram decidir uma coisa que não é no nosso interesse. Portanto, a única maneira, do meu ponto de vista, de resolver isto é dando agência aos cidadãos para que possam participar na tomada de decisões a uma escala maior do que a do Estado-nação. E desse ponto de vista, o que o Rodrigo diz acerca da Europa é que a Europa é, a União Europeia, no caso, talvez o sítio no mundo onde ele vê como possibilidade, não que se ultrapasse o trilema, mas que as escolhas do trilema favoreçam o estabelecimento de democracia, mas ao nível transnacional. Exatamente. Portanto, eliminar o Estado-nação e substituí-lo por democracia europeia. Não substituir nem eliminar o Estado-nação. Não, eliminar como constrangimento, não é? No fundo, diluí-lo. Nem sequer diluí-lo. É fazer uma redistribuição da soberania em que deixa de haver um desencontro de soberanias. E em que, portanto, o Estado-nação continua com exercício soberano numa série de coisas, de problemas que ele pode resolver. Aquilo que nós estamos a pedir, nomeadamente nos Estados que não estão a beneficiar tanto com a globalização, aquilo que nós estamos a pedir aos Estados é que eles resolvam problemas que eles não têm capacidade de resolver. E isso gera frustração. Há uma maneira tecnocrática de olhar para isto, que é dizer a legitimidade democrática interessa pouco, o que interessa é que o problema esteja resolvido e haja crescimento económico. É um bocadinho a posição do Banco Central Europeu. E eles definem em termos económicos dizendo que o que interessa é a output legitimacy, que é a legitimidade dos resultados, e não tanto a input legitimacy. O que eles dizem é, se pelos resultados nós proporcionarmos emprego, crescimento... É um modelo chinês, um bocadinho. O modelo chinês é exatamente esse. As pessoas estão satisfeitas. E, portanto, se estão satisfeitas, o sistema é legítimo. Eu acho que não. Eu acho que vão continuar insatisfeitas. Claro que as que estão nos países que são predadores ou devedores estão mais insatisfeitas, mas elas estão insatisfeitas também em países como a Alemanha e outros, porque acham
dado os níveis educacionais que temos, o acesso à informação que temos, a facilidade de comunicação que temos, hoje em dia, acham que output legitimacy, legitimidade de resultados, não é legitimidade. A legitimidade é aquela que vem de baixo para cima. E, portanto, não pode haver resultados. Os resultados podem ser desejáveis, mas o que são legítimos são os processos. E esses processos têm que ser democráticos. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, é um argumento a favor da constituição de comunidades políticas também ao nível transnacional, que não resolvem, de certa forma, o dilema do Rodrik, mas resolvem um problema da zona euro e da União Europeia neste momento. E isso ele nunca diz que é impossível, antes pelo contrário. Portanto, há pessoas que pretendem regimentar o Rodrik para um campo nacionalista, mas o Rodrik é, digamos, o trilema do Rodrik é mais flexível do que... Ele é ambivalente à partida em relação à maneira como se resolve o trilema. E funciona a várias escalas. O que ele acaba por dizer é que é mais prático resolvê-lo à escala do Estado-nação, porque o Estado-nação já tem as ferramentas. Aquilo que eu digo é, ele tem as ferramentas, mas será que são as ferramentas do tamanho que importam para os problemas que nós temos hoje em dia? Eu não vejo que, por exemplo, para resolver muitos problemas, o Estado-nação é digamos, a escala ideal. Não há necessidade, por exemplo, de substituir um sistema nacional de saúde por um sistema europeu de saúde, porque, na verdade, nós funcionamos com sistemas nacionais de saúde, a pessoa, quando está doente, vai a um hospital e essa é uma realidade local. E depois o que precisamos é de um cartão europeu, como já existe, de seguro de saúde, em que o holandês vai ao hospital português e o português vai ao hospital alemão e depois os sistemas de saúde acertam as suas contas. Mas, por exemplo, para resolver questões ligadas por exemplo, aos novos carros automáticos, autónomos que vamos ter daqui a uns tempos e que vão cruzar fronteiras, se calhar vamos precisar de mecanismos que sejam, pelo menos à escala continental, e nem digo só europeus, da União Europeia, mas europeus da Suíça, da Noruega, do Reino Unido, porque, de qualquer forma, estes carros vão transitar bem. O Reino Unido está principalmente à volta de duas ilhas e talvez possa escapar por aí. Mas de outras formas, não. Portanto, há problemas a escalas diferentes e às vezes o Estado-nação não é a melhor escala para resolver um determinado problema. A partir daí, o que me interessa não é fazer como fazem algumas pessoas, à esquerda e à direita, que é negar o problema ou, não negando o problema, insistindo que ele vai ser resolvido à escala do Estado-nação, porque o Estado-nação tem qualquer coisa mágica que nós definimos como uma comunidade de destino, ou quer que seja, que lhe dá soberania e o Estado-nação diz as palavras mágicas e, com as suas palavras mágicas, decide. Isto não passa de pensamento mágico. Sabemos que hoje em dia o Estado não diz as palavras mágicas e acaba com a fuga aos impostos. O Estado não diz as palavras mágicas e acaba com os fluxos migratórios. O Estado não diz as palavras mágicas e acaba com as alterações climáticas. Nitidamente tem que haver uma forma, e essa forma não está a ser a mera cooperação intergovernamental para resolver estes problemas. Senão, os Estados-nação vão estar na posição que era a famosa posição do rei Canuto, não é? Um rei, vinha da Dinamarca ou dos vikings para o Reino Unido e pretendia parar as marés, porque eu sou o rei e posso parar as marés. O rei não pode parar as marés, tal como o Estado-nação não pode parar as marés. Negar isso pode dar muito jeito eleitoral, não é? O Trump fê-lo e ganhou umas eleições, mesmo sem a maioria, mas é um bocadinho a mesma coisa que estarmos a convencer a um homem que é calvo e que tem barriga, que se puser um capachinho vai perder a barriga, porque vai voltar a ter 20 anos e a ter a mesma capacidade que tinha quando tinha 20 anos. Não. O mundo mudou, o mundo de facto globalizou-se, tornou-se mais integrado, há aspectos da globalização que nós podemos reverter, e alguns deles, até se os pudermos reverter, pode ser positivo que eles sejam revertidos. Não tenho nada de princípio contra controle de capitais ou contra proteccionismo, quer dizer, acho que é uma ferramenta que pode ou não ser usada. Não tenho nada de princípio contra nacionalizações, por exemplo. Agora, não me venham dizer que com controle de capitais, nacionalizações e proteccionismo nós conseguimos parar determinados fenómenos que nitidamente escapam a estas lógicas nacionais.
E, portanto, não, o mundo está mais globalizado do que antes, da mesma forma que o homem que ficou calvo e ganhou barriga está mais velho do que era há 20 anos. Dizer, mete um capachinho, vais voltar a ter 20 anos, é o que o Trump fez, que é, vamos fazer como fazíamos nos anos 50 e 60. Aliás, é muito equivalente à própria psique dele, não é? Quer dizer, vamos voltar ao tempo em que eu era um garboso jovem, que eu, aliás, ainda acredito que sou, porque acredito que sou o homem mais sedutor e mais belo do mundo. Nesse tempo, o que é que acontecia? Os homens mandavam nas suas famílias, os mineiros extraíam carvão e os Estados Unidos eram o país mais poderoso do mundo. Make America Great Again. São as palavras mágicas, o abracadabra. Vamos ver se funciona ou não. Até pode parcialmente funcionar num país tão poderoso industrialmente como os Estados Unidos, mas para muitos aspectos, desde proteção de dados, a fuga aos impostos, às alterações climáticas, não só não funcionam, como tornam os problemas piores. E, portanto, eu acho que, apesar de haver uma vitória temporária deste tipo de pensamento, é sempre melhor às pessoas perceberem em que ponto da nossa história é que estamos e não fazerem em si mesmas falsas promessas, como essas que temos vindo a assistir. Portanto, a minha sugestão de leitura é então o blog do Protesilaus, protesilaus.com, e é que se olhe com atenção para a questão do desencontro de soberanias. A forma de resolver o desencontro de soberanias é criar soberania, não é obrigar os factos a conformarem-se com os dogmas que a gente já traz do passado. Claro. E eu, à boleia dessa, que aproveito para o Rui se calhar está com os escrúpulos de recomendar, recomendo eu o seu outro ensaio, A Ironia do Projeto Europeu, que fala de... Eu não o li, devo dizer, porque estou a recomendá-lo com uma carta branca, mas com confiança, e que fala exatamente sobre este tema da soberania europeia e de como resolver o... Eu não sei se este trilema é referido explicitamente, mas pelo menos é referido ou não implicitamente, no fundo estão os mesmos constrangimentos. No fundo, a ironia do projeto europeu é uma história da integração europeia, como ela se fez após a Segunda Guerra Mundial, da maior dificuldade que encontrou até agora, que foi a da grande crise financeira de 2008, e de propostas para o futuro, ou seja, propostas de como criar uma democracia europeia. Portanto, tem estas três partes. Aquilo em que eu estou a pensar e a escrever agora, há de aparecer em ensaios futuros, tem um arco temporal maior do que esse, porque no fundo eu, quando acabei de escrever o livro, eu comecei-o com a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, mas ao terminá-lo, digo isto, percebe-se que boa parte dos problemas da Europa começaram com a Primeira Guerra Mundial, começaram há 100 anos, e portanto o que é preciso é olhar para os séculos XVIII e XIX e perceber como é que chegamos à Primeira Guerra Mundial. Mas lá, se não quer ir à Conferência de Viena também, ainda recua um bocado mais. Não, eu recuo mais ainda, eu vou... de maneiras diferentes. Por exemplo, a Paz de Utrecht, no início do século XVIII, é uma das várias guerras mundiais que a Europa viveu, e se calhar para encerrar com isto, diria que se olharmos para os séculos que nos precedem, todos eles, por esta altura do século, já estávamos numa guerra de todos contra todos na Europa. Não uma guerra entre dois países, mas uma guerra de todos contra todos. Há 100 anos estávamos ainda na Primeira Guerra Mundial, há 200 anos tínhamos acabado de sair das guerras napoleónicas, há 300 anos tinha acabado a Guerra da Sucessão Espanhola, que é uma primeira guerra mundial saída da Europa, tal como as napoleónicas, aliás, porque não foi só lutada, não foi só combatida no continente europeu, mas, por exemplo, portugueses contra espanhóis no Brasil, na Amazónia e no Rio Grande do Sul, e também franceses no continente americano, etc. Bem, mas se formos a 400 anos antes, estaríamos agora, mais ou menos por esta altura, a começar a Guerra dos 30 Anos, que dizimou todo o centro da Europa em guerras entre protestantes e católicos, e se formos ainda antes, 500 anos antes, tínhamos os turcos a chegar a Viena, mas acima de tudo tínhamos o nascimento do grande cisma entre protestantes e católicos que havia de provocar essa Guerra dos 30 Anos. Este é o primeiro século em que, não minimizando todos os problemas que temos, e são enormes, apesar de tudo, ainda conseguimos não dar cabo deste continente a ponto de termos uma guerra de todos contra todos. Agora, a questão é, será que conseguimos superar a nossa história, ou será que estamos condenados a repeti-la? Exatamente. É uma ótima maneira de terminar. Rui, muito obrigado por ter participado. Foi uma conversa ultra interessante. Quem me dera ter falado mais coisas que tinha aqui para falar. Aliás, por exemplo, a questão do espectro político que vamos por divergir, mas acho que valeu bem a pena. E pronto, acho que deu um ótimo episódio. E obrigado por ter vindo.